Eu acho que até um ponto de atenção pra galera que tá começando. O pessoal foca muito em não entender o problema que tá tentando resolver. E foca muito na linguagem, na ferramenta, na tecnologia que vai usar pra resolver o problema. Na verdade, eu acho que isso já vem de um problema anterior a isso até. Que é que a pessoa só quer aprender uma linguagem e seguir a vida, né? E tudo bem, no começo é isso mesmo, né? Tu tem que focar em uma linguagem, não adianta tu ficar pensando em aprender um monte de linguagem diferente. Tu tem que focar numa linguagem, numa área, pra que tu consiga ter mais efetividade no que tu tá fazendo, no que tu tá estudando. E também não ficar muito perdida, confuso com conceitos de várias linguagens, porque no final das contas tu vai estar vendo coisas diferentes e daí tu vai ficar se confundindo, misturando as coisas, que não é muito bom. Então, tem isso, né? Mas acho que tem esse problema que acontece depois, né? A pessoa, ela estudou ali uma linguagem, beleza, mas ela não quer estudar mais nada. Ela fica totalmente bitolada naquela linguagem, não quer estudar mais nada, não quer estudar nenhuma outra linguagem de programação. Ela acha que aquela linguagem de programação vai ser o suficiente para que ela passe a vida inteira programando em tudo. E daí ela vai começar a ver que não. Mais ela avança na carreira de programação, mais ela começa a quebrar a cara se ela continuar com esse pensamento. Então... É mais um pensamento de... no começo é difícil da gente ver assim, dessa forma, né? Isso vai vindo com a experiência, né? Por exemplo, qual é o problema que eu preciso resolver? Eu quero criar um software que ele é muito escalável, por exemplo. Ele precisa funcionar para milhares, às vezes milhões de usuários. Qual ferramenta, qual linguagem eu poderia usar para atingir esse objetivo? Ou um outro exemplo, eu preciso trabalhar com milhões de dados. Pegar milhões de dados de uma base de dados, percorrer esses dados e fazer alguma coisa com eles. Qual é a melhor ferramenta para fazer isso? Tem várias. E algumas vão ser mais performáticas que outras. Daí o que acontece, né? A pessoa tá começando e ela pensa, tô estudando JavaScript. JavaScript a gente indica para quem quer começar, porque é uma linguagem bem versátil, uma linguagem que consegue usar no back-end, no front-end, desenvolvimento de jogos, desenvolver aplicativo. Então ele é bem versátil, tu consegue usar em muitas áreas. E é uma boa linguagem para quem quer começar a aprender. Só que a pessoa começa a aprender aquilo e leva o JavaScript como se fosse a linguagem que vai resolver tudo. E às vezes não é, né? Esse caso que o Beto falou, por exemplo, talvez JavaScript não seja uma linguagem tão boa para tu fazer percorrer milhões de dados. Provavelmente existem linguagens muito mais performáticas que o JS para fazer isso. Por exemplo, Go. Go é uma linguagem que a galera tá falando bastante aí, Golang, né? E é uma linguagem que um dos pontos positivos dela é performance. Só que a pessoa que tá estudando no começo, ele vai pensar assim, tá, mas acabei de começar a estudar JavaScript e já tenho que saber Go, já tenho que saber C#, já tenho que saber outras linguagens, então, para resolver problemas. E assim, não necessariamente que tu precisa, né? No começo, não. No começo tu não vai precisar tanto, até porque tu não vai ser tão exigido assim. Ninguém vai te botar pra trabalhar com milhares de requisições. Tá, tu vai ter que trabalhar talvez fazendo alguma coisa nesse sentido ali, numa API, uma coisa mais simples, mas... Não é o júnior que vai montar essa arquitetura. Tu que vai montar essa infraestrutura. Então, não é tu que vai ter que saber muito o que vocês vão usar dentro da empresa como estrutura, né? Pra trabalhar com isso, né? Mas quem vai fazer isso vai ser um sênior, uma outra pessoa mais especializada. Tu não vai fazer isso no começo. Mas já é bom que tu fique ligado para que tu não fique, que nem eu falei, bitolado. Achando que tu vai aprender uma linguagem e vai ser a linguagem que tu vai usar a tua vida inteira. Muitas vezes não vai ser. E tu pode acabar quebrando a cara com isso. A gente já falou sobre isso várias vezes também, né? Não existe uma linguagem que é uma bala de prata para tudo. E o que tu poderia fazer para conseguir se manter tranquilo também, né? Quanto a isso. Por exemplo, vamos desenvolver, sei lá, precisa desenvolver um sistema novo dentro da empresa e a pessoa está aprendendo uma linguagem nova, Go, sei lá, e ele quer usar Go para aquilo ali. Ninguém da empresa sabe Go. Só ele quer fazer. Aí ele convence a empresa a fazer, beleza. O que geralmente acontece, né? E eu já vi isso acontecer, inclusive. A pessoa desenvolveu todo o sistema em Go, beleza. Aí ele saiu da empresa, sei lá, pediu demissão para ir para outro lugar. E a galera ficou lá com um sistema que ninguém sabe mexer. Então só tem que tomar esse cuidado também. Vou usar essa linguagem aqui. Aí tu tem que entender se a empresa está madura para fazer isso, se a equipe está madura para fazer isso, né? Mas também é um pouco de culpa da empresa. Tu não aceita simplesmente uma proposta dessas de uma pessoa, né? Nem que seja um desenvolvedor sênior. A gente tá falando aqui de uma pessoa que já era um sênior, provavelmente, né? Claro que ele vai ter muito mais força de tentar vencer, né, o líder ali, ou a empresa, a usar aquela linguagem, né? Que seja mais júnior não vai ter tanto.
Isso já aconteceu na minha empresa, foi exatamente isso que aconteceu. Chegou uma pessoa muito mais sênior, falou que tecnologia X era melhor, porque XYZ demonstrou lá o porquê que era melhor, e a galera... E pode até ser, acreditou. Entendeu? E sim, seja uma tecnologia boa, melhor do que vocês usam. Realmente era legal, era mais performático, enfim, tinha vantagens, né? Só que depois foi exatamente isso que aconteceu. Ele saiu. O cara saiu da empresa e deixou todo mundo na mão. Ninguém sabia mexer, ninguém sabia usar aquela linguagem. A gente teve que aprender. Levou mais tempo do que gostaria, né? Pra aprender e pegar realmente como é que usava aquilo ali da melhor forma. Organização da parte da empresa também, né? Porque no momento que tu pega uma linguagem, que tu vai botar uma linguagem nova, tu já tem que ver com as pessoas que estão trabalhando lá, né? Vocês têm conhecimento dessa linguagem? Não temos. Tá, beleza? Então vamos fazer um treinamento, vou comprar aqui um curso para vocês fazem. Precisamos aprender. Coloca as pessoas para trabalhar junto com o cara, né? Não deixa só o cara desenvolver tudo sozinho, porque depois também o cara sai, não tem nem documentação, aposto. Mas enfim, um pouco de desorganização também da empresa, né? O que é bem comum também. Mas sim, né? Tu tem que tomar cuidado com isso, né? Com tentar, só porque tu tá aprendendo uma linguagem nova ou uma tecnologia nova, tentar colocar isso em todos os projetos que tu vai fazer dentro da empresa que tu tá trabalhando. Não que tu não possa dar ideias e tentar fazer isso, né? Tu pode. Inclusive, é muito recomendado. Mas tu precisa ir com calma. Precisa, né, mostrar os pontos positivos e negativos de usar cada linguagem. E a tua empresa vai decidir se eles querem ou não usar. Baseado também nos conhecimentos dos teus colegas de equipe. Então, basicamente isso. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.